Oi pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa próxima videoaula. Entramos num assunto novo, então nós acabamos de encerrar ácido, base, sal e óxido e agora a gente entra nas reações inorgânicas. Nós temos 4 tipos de reações inorgânicas que é estudada na química. Vamos ficar atento para tentar identificar nesse primeiro momento qual é o tipo de cada reação. Então, a maioria dos exercícios hoje que aparecem em prova é exatamente assim. Eles dão várias reações e aí você classifica se ela é de síntese, decomposição, simples troca ou dupla troca, que são as 4 reações inorgânicas, ok? Vamos começar com a primeira reação. Gente, reação de síntese ou adição, os dois nomes podem aparecer. A reação de síntese ou adição, a característica geral dela é a formação de um único produto, certo? Eu posso ter quantos reagentes forem, contanto que seja formado um único produto. Então, essa é a característica de uma reação de síntese ou adição. Carbono sólido mais gás oxigênio, gasoso, que vai formar CO2, um único produto formado, ok? Outro exemplo, óxido de cálcio, um óxido básico, reagindo com água, certo? Aprendemos já isso, formando um hidróxido de cálcio, um único produto. Então, a característica de uma reação de síntese é essa. De 2 ou mais reagentes, forma um único produto, ok? Pessoal, o segundo tipo de reação é a reação de decomposição ou análise. Tem que lembrar que a palavrinha decomposição significa separar, decompor, certo? Então, eu tenho aqui, um reagente B formando vários produtos. Então, ele se separou, ele se decompôs, formou 2 ou mais produtos, ok? Então, antes da seta, temos um único reagente. 3 tipos de decomposição que a gente tem que lembrar o nominho ali. Pirólise, fotólise e eletrólise. A pirólise, ela indica que a decomposição aconteceu por aquecimento, então vai aparecer esse delta na sua setinha, certo? Então, carbonato de cálcio sólido, através do aquecimento, se separou em óxido de cálcio e CO2 gasoso, gás carbônico gasoso. A fotólise, ela é a indicação que a sua decomposição ocorreu por luz, então a luz influenciou a quebra dessa substância. Tenho aqui a famosa água oxigenada em contato com a luz, ela se quebra, ela se decompõe em 2 moléculas de água mais o gás oxigênio, certo? E a última, eletrólise. Vamos abordar muito esse assunto no segundo colegial, que é a quebra de uma molécula através da passagem de corrente elétrica sobre ela. Então, eu tenho aqui o cloreto de sódio, passou uma corrente elétrica nele, ele se separa nos seus 2 compostos, as suas 2 substâncias que formam o cloreto de sódio, um sódio metálico e gás cloro, ok? Os 3 tipos são decomposição, mas depende ali do que foi usado para separar eles, beleza? Terceiro tipo de reação, pessoal, vamos ficar muito atento com essa, que de todas, se for cair, essa daqui tem uma tendência muito grande de aparecer. A reação de deslocamento ou simples troca. Qual que é a característica geral dela? Eu tenho um reagente sozinho que vai interagir, que vai reagir com uma substância, geralmente um composto, uma substância composta. E vai formar uma outra substância composta e um elemento sozinho, um composto sozinho. Analise aqui comigo, o A, ele entra em contato com essa substância B e C, desloca o B, tira o B da jogada e fica com o C. E o B fica sozinho. Isso é deslocar. Mas como que acontece esse deslocamento, professora? É o seguinte, meu querido aluno, o A só consegue deslocar se ele for mais reativo que o elemento que ele quer tirar da jogada, entendeu? Vamos analisar. Aqui tem uma linha de reatividade. Eu começo do elemento mais reativo, e quanto mais eu ando nessa fila, vai ficando menos reativo a minha substância. Então, a gente pensa o seguinte, só desloca o elemento que for mais reativo que o outro. Então, analisa aqui comigo. Eu tenho zinco metálico e coloquei ele para reagir com HCl. O zinco, a pergunta que eu te faço, o zinco consegue deslocar o H? Então, eu vou olhar aqui na linha. O zinco está aqui e o H está aqui. Poxa, consegue deslocar. O zinco é mais reativo que o hidrogênio. Então, o que vai acontecer? O zinco desloca o hidrogênio. Ele fica com o Cl, certo? E pela troca de cargas, o cloro recebe um elétron, o zinco doa 2, a gente inverte a ligação iônica, formamos o
cloreto de zinco mais o gás hidrogênio, ok? Então, o zinco só consegue deslocar porque ele é mais reativo que o hidrogênio. Dá uma analisada nesse segundo exemplo. O cobre vai tentar deslocar o hidrogênio, mas olha a fila de reatividade, gente, o cobre vem depois do hidrogênio, então ele não consegue deslocar porque ele é menos reativo que o hidrogênio. Então, ó, o cobre até tenta deslocar, não consegue, portanto, não ocorre reação química nesse caso, certo? Gente, isso é uma análise, temos que treinar bastante, é a única forma de guardar bem esse conteúdo, beleza? Último tipo de reação nossa, pessoal, da química inorgânica é a reação de dupla troca. Essa aparece muito, mas ela é mais fácil de todas, ó. A gente tem que analisar que ocorre uma dupla troca, um troca-troca ali entre os elementos. Vamos ver, ó. Eu tenho uma reação genérica e hipotética, A mais B reagindo com C mais D. E olha o que acontece. O A interage com o D, o B interage com o C. O primeiro com o último e os dois do meio juntos, ok? Ó, A, D, C, B. Formas para eu guardar isso: extremos e meios, ou eu posso colocar mais e menos, e o mais de um se relacionar com o menos do outro, o menos de um se relaciona com o mais do outro, ok? Então, ó, olha um exemplo clássico, pessoal: ácido clorídrico com hidróxido de sódio, ó. Mais do H com menos do OH, ácido e base, reação de neutralização. Cl menos com Na+. Então, olha o que formou aqui, pessoal. NaCl mais H2O. Professora, mas não era H e OH? Claro, querido, ó. H mais e OH que junto vai formar a nossa molécula de água, ok? Outro exemplo aqui, ácido sulfúrico com hidróxido de cálcio, ó. Mais menos, mais, formei sulfato de cálcio mais duas moléculas de água, já que reação de neutralização, 2Hs neutralizam 2OHs, formando duas águas, ok? Então, ó, 4 tipos de reação: síntese, decomposição, simples troca e dupla troca. Até o próximo vídeo, pessoal, bons estudos!